O ano passado, nós trouxemos aqui, falando de mudanças legislativas, 3 temas que estavam preocupando o setor, né? Nós vamos perceber hoje que esses 3 temas não evoluíram, né? Nós falávamos, por exemplo, do projeto de lei que reformulava a lei complementar número 116. Há uma força muito grande, principalmente dos prefeitos das capitais, para estimular a aprovação desse projeto de lei, porque ele coloca restrições àqueles municípios que estabelecem alguma política de incentivo, do tipo, você pode reduzir da base de cálculo do ISS, os tributos federais, ou, no nosso caso, você pode reduzir da base de cálculo o valor que você paga do titular do direito de autor, por exemplo, numa distribuição. Quando você tem essas leis, você tem uma base de cálculo do ISS menor. Então, você paga a alíquota mínima prevista na Constituição, é 2%, calculado sobre uma base de cálculo menor, acaba representando uma redução. Então, esse é o objeto macro do projeto de lei que está lá. E a gente enxergou nesse projeto de lei alguma possibilidade de resolver algumas questões nossas, como, por exemplo, essa retenção de ISS que é feita na fonte, né, essa discussão se o ISS tem que ser pago no local que está o tomador do serviço ou o prestador de serviço. O que aconteceu com esse projeto? Então, outra coisa que a gente gostaria de resolver é excluir esse conflito que existe sobre o que seria a exportação. A exportação é isenta de ISS, mas as municipalidades têm feito algumas restrições, colocado, autuado às empresas e criado um conflito. Não aconteceu nada nesse projeto de lei. Foi apresentado, ele veio da Câmara, do Senado, né? Só teve lá, apresentou-se um relatório, o relator que estava escolhido. Esse relator acabou não sendo eleito, o Guilherme Campos, foi indicado um novo, chamado Walter Yosh, e ele está na primeira das comissões, apenas aguardando por uma audiência pública. Só que lá no Senado, lá no Congresso, as coisas só acontecem de uma hora para outra. Se houver assim, um impulso, vamos tocar esse projeto para frente, às vezes, numa semana, eles conseguem levar a plenário, aprovar, convoca reuniões extraordinárias. Então, no ano de 2014 não aconteceu nada, nós já estamos em julho, né? Acabou, nós estamos no mês de agosto, não aconteceu nada até agora, isso não quer dizer que não vai acontecer. Mas só para dizer para vocês, às vezes a gente pinta um cenário aqui e a lerdeza do nosso processo legislativo não deixa acontecer. A segunda que tinha é o projeto de lei sobre a questão da proteção dos dados pessoais. Foram detectados alguns outros projetos de lei que estavam em tramitação. O senador que apresentara esse projeto de lei foi conduzido ao Tribunal de Contas da União e deixou de ser de atividade legislativa. E o Aloysio Nunes foi designado relator. Ele juntou 3 ou 4 projetos de lei que tratavam da proteção de dados pessoais num único projeto, apresentou um relatório que ainda não foi votado. Então, por enquanto, nós não temos nenhuma norma que regulamente ou que crie embaraços à proteção dos dados pessoais. Por último, nós falamos aqui ainda no ano passado sobre aquelas normativas, o decreto 8135, a portaria 141, a portaria 5414, que com base aquela discussão sobre invasão de dados da presidente, segredos profissionais, informações privilegiadas que haviam sido utilizadas por hackers, então foi criada uma série de mecanismos, o governo criou o seu próprio e-mail, né? E a gente tinha um temor muito grande que isso fosse ter um impacto pesado sobre a nossa atividade. Felizmente, parece que o namoro USA Brasil voltou a se restabelecer, né? Uns beijinhos daqui, uns beijinhos de lá, e felizmente o conjunto de normas que criariam embaraços a essa atividade sobre a tutela, sobre o guarda-chuva da proteção dos dados, acabou não acontecendo. Moral, das 3 grandes preocupações que a gente tinha no ano passado, até agora nada se concretizou a ameaça ao setor. Nós temos agora 3 outras ameaças que a gente gostaria de trazer para vocês. A questão da desoneração, né? Nós vemos que a questão da reforma do ICMS e a questão da reforma do PIS e COFINS. Em relação à desoneração, o governo criou um mecanismo lá em 2011 que certos setores, ao invés de fazer o pagamento do INSS com base
na 20% da folha, começou a pagar um percentual sobre a receita. No nosso caso de TI, as empresas pagariam 2% sobre a receita e deixariam de pagar os 20% sobre a folha de pagamento, sobre a remuneração de autônomo, sobre a remuneração de prolabore. Está saindo a voz direitinho aí? Tá? Muito bem. Em dezembro, houve uma força muito grande, de dezembro de 2014, do Executivo, e, finalmente, a lei se tornou perene. Ou seja, essa regra valia eternamente, 2% sobre a receita. 3 meses depois, me vai uma medida provisória que acabava com isso, elevando a alíquota de 2% para 4,5%. Eduardo Cunha não aceitou, devolveu lá o projeto, a medida provisória, nós não vamos processar isso aqui. Aí o Executivo mandou um projeto de lei. O projeto de lei tem que passar por 2 câmaras, ele passa por uma tramitação mais lenta, e enquanto não aprovado, não vale. Então, até agora, esta regra que muda a desoneração da folha, eu coloco entre aspas, porque para algumas empresas a desoneração implicou em custos adicionais e não em desoneração, mas a última versão que nós temos, aprovada na Câmara, é do jeito que o Executivo mandou, qual seja, nós vamos trocar os 2% sobre a receita por 4,5% no nosso setor de TI, só que as empresas passam a ter a opção. Antes era obrigatório, você não tinha escolha. Você tinha que pagar 2% sobre a receita de TI e deixava de pagar os 20% sobre a folha. Se esse projeto, como está, for vingado, aprovado, nós vamos pagar 4,5% sobre a receita, mas pode-se voltar ao regime anterior. Eu não quero pagar sobre a receita, eu pago sobre a folha. Há um esforço muito grande das entidades do setor, Softex, Fenainfo, ABS, Acesso, Brascão, e nisso a gente conseguiu ser bastante unido nesse aspecto, uma força-tarefa muito grande, permanente de vigilância em Brasília, e com base também em forças de outras entidades até mais de atuação nacional, porque não é só a desoneração na folha de pagamento do TI que está sendo mudada, mas de outros setores também, existe uma possibilidade de se aumentar em 50% a alíquota de todos os setores, calçados, roupas, software. Então, se esse cenário acontecer, os 4,5% virariam 3%. Então, nós sairíamos de 2% do valor da receita para 3% da receita. E tudo indica, se isso acontecer, com a obrigatoriedade, não vai ter mais opção. Vai ser como o sistema é hoje. É 2% e não é compulsório. Se isso acontecer, vai ser 3% compulsório. O que vai acontecer? Para algumas empresas, isso é legal, porque 3% ainda acaba representando uma economia. Para os outros vai ser um problema, por quê? Aumento de 2% para 3% representaria um ônus adicional, as empresas gostariam, eventualmente, de voltar para o regime anterior. Então, há associados que estão torcendo para que esse projeto, essa mudança, diferente do que foi aprovado na Câmara, aconteça, e tem associados que estão torcendo para ficar os 4,5%, porque pelo menos ele tem a opção de voltar para o regime anterior. Mas eu diria que a grande maioria dos associados ABS aplaudiriam essa elevação de 2% para 3% e ainda acabaria sendo um melhor negócio. Aqui tem uma curva para vocês sentirem por que eu estou dizendo que tem gente que está vibrando e tem gente que está muito preocupada. Há um equilíbrio, a folha de pagamento representa 20% o INSS sobre a folha. Para a receita é 2%. Então, a empresa que tem uma folha de pagamento de até 10% da receita bruta, a desoneração é um ônus. Por quê? Imagine que ele tem a folha represente 8% do faturamento. 20% de 8 dá 1,2%. 2% do faturamento dá 2%. Então, quem tem uma folha de pagamento que representa menos de 10%, interessa. Quem tem uma folha de pagamento que representa mais do que 10%, começa a economizar com a desoneração. 15%. Imagina uma empresa que tem um faturamento de 1 milhão e a folha é de 150. 20% de 150 dava 3 mil, 30 mil, 3%. 2% de 1 milhão dá 20. Então, para quem tem uma folha de pagamento superior a 10%, o regime atual interessa. O que vai acontecer com a mudança? Se a alíquota for para 3%, começa a interessar para as empresas que têm uma folha de pagamento superior a 15%. Quem tem uma folha, então, de pagamento superior a 15%, mesmo com a alíquota de 3%, economiza. Quem tem uma folha menor do que 15%, passa a perder com a alíquota de 3%. Se a alíquota mantida for os 4,5%, então o cenário fica mais complicado. Por quê?
Só começa a economizar com a desoneração quem tiver uma folha de pagamento superior a 22,5%. Por quê? 22,5% vezes 20 dá os 4,5%. 4,5% sobre a receita dá os mesmos 4,5%. Então, o equilíbrio vai depender da alíquota que for fixada nessa reforma. A outra preocupação que nós temos é com as duas reformas do PIS, COFINS e do ICMS. O que fala da reforma do PIS e COFINS? O que vai acontecer? Ideia número 1, mudar, unificar. Vai deixar de ter PIS, PASEP, COFINS, e vai ter um tributo só, que tudo indica vai chamar CSS. O critério hoje de crédito, porque existem dois regimes, o regime cumulativo e o regime não cumulativo. No regime não cumulativo, as pessoas fazem crédito, como acontece com o ICMS. Então, eu sou a indústria automotiva, eu compro chassis, motores e radiadores. Eu faço crédito, eu somo qual foi o valor que eu paguei nessas peças, sobre isso aqui eu já paguei PIS. Eu vendi o carro por R$20 mil, a diferença entre o que eu paguei nas partes de peça e o valor que eu faturei, eu vou pagar 7,6 de COFINS e 1,65 de PIS. Esse é o regime cumulativo. No regime não cumulativo, eu pago a cada operação. Então, as empresas de software, sei lá, a TOTUS desenvolve software, tá? Como o setor de TI, a sua quase totalidade está no regime cumulativo, não importa se ela usou lá os trabalhadores, se ela comprou computadores, se ela comprou impressora, se ela pagou água, luz e telefone, sobre o valor da receita dela, ela vai multiplicar por 3% para o PIS e 0,65 para o PIS. Não tem crédito. Ora, vocês já perceberam, se eu tenho uma alíquota de 3% para um setor e de 7,6% para outro, só começa a economizar aquele que tem créditos, que tem insumo superior a 60%. Imagina, uma receita de 100 mil, eu tiro 60 de crédito, sobrou 40% para tributar. 7,5 sobre 40 vai dar 3. Se eu sou do outro lado, eu tenho 20% só de insumo, eu vou pagar 7,5 sobre 80%, vai dar uma alíquota maior do que 8. Então, o regime não cumulativo interessa para quem tem créditos igual ou superior a 60%. O critério hoje é físico, você só pode, salvo algumas exceções, é só bens que você pode usar, no caso lá, o carro, né? O chassis, o motor e o radiador, por exemplo. Nesse novo critério, é o critério financeiro, tudo que eu gastar. Então, a empresa de software, se ela contratar lá a empresa de publicidade, ela teve um desembolso financeiro, isso vai ser usado como crédito. Ela pagou pela empresa que faz a manutenção dos computadores, tem um desembolso financeiro, o critério vai ser não mais físico, vai ser o critério financeiro, ou seja, muito mais desembolsos que as empresas têm hoje vão poder ser utilizados como crédito para reduzir a base de cálculo do PIS. O que vai acontecer no momento seguinte? O governo percebendo que o volume de créditos que hoje, quando ele fez aquele estudo, era 60%, se ele entender que a partir de agora o volume de créditos, né, vai ser 75%, provavelmente a alíquota do PIS e do COFINS deve subir para a modalidade não cumulativa, que hoje é 7,665, para um valor muito maior do que esse. A folha de pagamento não vai entrar. O desembolso da folha de pagamento, tudo indica, não será usado como crédito. Você já percebeu que para o nosso setor de TI, essa reforma não vai ser muito vantajosa. Bom, como aumenta a possibilidade de créditos, provavelmente o governo vai ter que tributar sobre uma base menor, a base de cálculo vai ser menor, essa alíquota deve ir, não sei dizer, no mínimo uns 15%, é o que eu imagino. A outra opção é o seguinte, vai ser que nem o ICMS, que você faz lá na nota fiscal, você destaca o valor do ISS incluso nessa nota fiscal, tanto. Isso vai fazer com que você tenha a possibilidade de ter setores pagando uma alíquota de 15%, outros setores pagando 12%, outros setores pagando 8%. É possível você dosar a alíquota em função da atividade que está sendo tributada. O regime cumulativo tende a desaparecer. O regime não cumulativo, regime cumulativo. Vai ficar todo mundo crédito e débito, crédito e débito. No nosso caso, nas empresas de serviços de informática, a quase totalidade da nossa receita é tributada pela modalidade cumulativa. Quando se migrar para a modalidade não cumulativa, como o nosso conjunto de créditos, mesmo usando o conceito financeiro, como a colega percebeu, é muito pequeno, vai implicar em aumento de custos.
Se nessa mudança a gente não conseguir preservar o regime da cumulatividade para o nosso setor, a gente passar para o regime não cumulativo, provavelmente nós vamos ter uma base de cálculo muito maior do que, por exemplo, a fábrica tem para tributar. Foi o que aconteceu naquela reforma de 2005. Quando criou a reforma, o regime não cumulativo, foi um desespero para a empresa, por exemplo, como a Paradigma, que ela tem só, o custo dela é mão de obra. Então, a base de cálculo dela, de uma hora para outra, saiu de 3% para 7,6%, porque os créditos que ela tinha eram muito pequenos. Então, para o nosso setor, é um dos que nada interessa essa mudança. Eu vou tentar acelerar. Há um compromisso de preservar alguns setores. Por exemplo, o setor financeiro não deve sofrer modificação, deve preservar lá a tributação das cestas básicas, de medicamentos, o setor de zona franca não vai ser mudado, enfim, tem alguns must que eles prometeram manter nessa reforma tributária, falou, aqui nós não vamos modificar, mas nenhuma vírgula foi falado a respeito do sistema diferenciado que nós temos para o setor de software. A outra reforma que nos preocupa é a questão do ICMS. Há todo um esforço muito grande, agora o Renan, nessas 27 medidas que ele colocou lá para resolver essa ingovernabilidade do país, um dos must que ele colocou, um dos 27 pontos, é a reforma da legislação do ICMS. E toda vez que se fala da reforma da legislação do ICMS, há um frio na barriga do setor, explico já por quê. Uma das coisas que ele fala muito é da unificação de alíquota. Nós temos uma alíquota de 7%, né, em operação interestadual, 11% em outras operações, 4% quando o produto sai de um estado desenvolvido e vai para outro estado, 18% na operação estadual, que em alguns lugares é 17%. A ideia é tentar unificar essas alíquotas. Para unificar essas alíquotas, tem estados que vão ganhar, tem estados que vão perder. Então, eles falam de criar um tal de fundo. E, em princípio, o único dinheiro que eu vejo eles falar que vai ter esse fundo é o dinheiro dos brasileiros que estão no exterior, que seriam transferidos, legalizados aqui para o Brasil, e se geraria essa entrada de recursos, geraria, para legalizar, vai custar algo em torno de 35%. Estão imaginando que esse fundo seria suficiente. Olha, nós não temos nenhuma noção de qual vai ser o percentual de recursos que brasileiros têm no exterior, que poderiam ser transferidos para o Brasil. Como que a gente pode criar um fundo? Então, provavelmente, os governadores não vão aceitar esta garantia como mecanismo único de concordar com a modificação. Então, esse é um ponto que interessa para nós. A outra coisa que interessa é o seguinte, a gente tem que ficar super vigilante, porque toda vez que tem uma reforma do ICMS, aparece um bendito artigo, mais ou menos como esse que apareceu numa reforma, na chamada reforma PEC número 175, dizia o seguinte, que sobre a exploração é licença, é locação, é comodato, como quer que seja, aluguel, venda permanente, suporte, qualquer que seja a exploração de um bem corpóreo ou incorpóreo, e o bem incorpóreo inclui software, inclui mídia, vídeo, inclui livros, inclui qualquer bem incorpóreo que assegure fruição ou que crie utilidades por meios eletrônicos ou por qualquer outros meios, vão ser fato gerador do ICMS. Então, toda vez que alguém ganha alguma coisa, fazendo um ato negocial com um bem corpóreo ou um bem incorpóreo, estará criado um fato gerador do ICMS. Então, toda vez que nós licenciarmos um software nas nuvens, entregando mídia, dando no site para baixar, locação mensal, locação anual, não importa, com base na instalação da máquina, com base na capacidade de processamento, não importa. Toda vez que alguém ganhar dinheiro com um bem incorpóreo ou corpóreo, tá? Ainda que ele entregue esse bem por download, por meio eletrônico, estará caracterizada a operação do ICMS. Vocês sabem bem, na base do ISS, nós temos alíquota que variam de 2% a 5%. Na alíquota do ICMS, na maioria das vezes, 18%. Então, se tem algum setor que detestaria, que não tem razão nenhuma para celebrar a possível reforma do ICMS, é o nosso setor. Muito obrigado, gente.